Olá, meu irmão, minha irmã, saúdo você mais uma vez com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que Ele continue abençoando as nossas vidas, falando conosco através da palavra. E eu gostaria hoje de relembrar um texto que nós já passamos por ele. Na verdade, no dia 28 de junho do ano passado, a pregação foi baseada no texto de Êxodo, livro do Êxodo, capítulo 14, os primeiros 14 versículos. É muito interessante a gente mencionar isso, por quê? Porque praticamente há um ano atrás nós estávamos pensando neste texto onde Israel, aqui o povo do Senhor é perseguido, e um ano depois parece que nós ainda precisamos lembrar disso, né? Nós precisamos ainda perceber a boa mão do Senhor nas nossas vidas. Essa semana comecei um curso, né, com alguns pastores, aproximadamente aí uns 90 pastores, um curso de filosofia ministerial. E uma pergunta que foi feita, por mais que seja um assunto que a gente vê no seminário, mas é sempre bom relembrar, a pergunta que foi feita para os pastores é o seguinte: quando você prepara a mensagem, o que você espera que a mensagem gere como resultado na vida da igreja? E eu tenho certeza que o Senhor deseja que através desse texto a nossa fé seja fortalecida nele, né? Que a nossa esperança esteja nele, e que nós sejamos homens e mulheres que no meio do caos conseguem olhar e perceber ainda a esperança, perceber ainda a convicção, né, do fato do Senhor estar conosco. Tá? Então eu gostaria de ler o texto, acompanhe aí a leitura de Êxodo 14, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e o dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos do Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. É muito interessante a gente perceber essa passagem, como que o ser humano se acostuma, né, com a situação que ele está vivendo, como ele se acomoda muitas vezes, e nos parece aqui no final do texto lido que Israel, o povo de Deus, estava acomodado no Egito, né? Mas a gente precisa lembrar de qual era a situação deles. E eu gostaria de lembrar algumas informações aqui, em primeiro lugar, para a gente se situar melhor sobre o livro do Êxodo. Qual que é o propósito desse livro? O propósito era de, através da sua mensagem, o leitor confirmar ali a autoridade divina dada a Moisés, e também da aliança da lei, e apresentar também ao povo do Senhor as regras de como o Senhor deveria ser adorado. Adorar a Deus não é algo que a gente faz, né, conforme a nossa própria vontade. Tem muita gente fazendo isso hoje, cuidado, né? A gente precisa olhar para a palavra, porque na palavra é que o Senhor nos mostra como Ele deve ser adorado, como Ele apresenta, quais as diretrizes, quais as normas para isso. O que Êxodo nos ensina também? Tem algumas ênfases aqui bem interessantes. Uma delas diz que o Senhor deu autoridade a Moisés como líder de Israel, com um propósito. Para quê?
para trazer a bênção da libertação do Egito. Perceba só, né, as ênfases, né, que as lições de Êxodo trazem. Para que Deus levanta Moisés como autoridade? Com um desejo, com um propósito, né, de que Israel recebesse as bênçãos, né, a bênção maior ali de ser liberto do Egito. As leis da aliança dadas por meio de Moisés também tinham um propósito. Elas foram divinamente autorizadas para levar bênçãos ao povo de Deus. A lei da aliança, né, a palavra que nós temos hoje, também tem esse propósito para as nossas vidas, né, trazer a nós bênçãos do Senhor. O Senhor quer nos abençoar, mas para isso a gente precisa olhar para a palavra para ver o que o Senhor espera das nossas vidas, né? E também essas regulamentações que Moisés recebe para adoração mostravam como o povo de Deus deveria adorar ali no ambiente do Antigo Testamento, no tabernáculo. O que era o tabernáculo? Era um santuário portátil, onde os hebreus eles guardavam e transportavam ali a Arca da Aliança e demais objetos sagrados. No Templo de Jerusalém, o lugar mais sagrado, o lugar ao qual somente os sacerdotes tinham acesso ali, e onde esta Arca da Aliança ficava, né? Tudo isso, todas essas regulamentações de como os sacerdotes deviam tratar ali o tabernáculo, foram divinamente também ordenadas para quê? Para trazer ao povo do Senhor as bênçãos de Deus, né? Em resumo, a gente pode dizer que o que o Êxodo nos apresenta é a libertação do povo de Deus da escravidão do Egito, do jugo egípcio, né? A sua constituição também como povo por meio da aliança e instruções para a construção deste tabernáculo, desse santuário portátil, o lugar ali que representava a presença de Deus no Antigo Testamento. E no nosso texto, né, para a gente entender agora o capítulo 14, aqui no capítulo 14, o contexto direto, a gente pode afirmar que é a presença orientadora e provedora de Deus, no meio do caos, no meio de uma situação muito difícil. Então Deus está ali orientando e provendo ao seu povo. A jornada, ali no sentido do texto em Êxodo 14, a direção do povo rumo ao Sinai, né? E no livro, no início do livro aqui, se a gente pegar do capítulo 1 até o capítulo 13, o texto ele vai se concentrar então nessa presença poderosa, nessa presença salvadora de Deus. E que agora chega com firmeza aqui a uma conclusão dramática ali, o texto que mostra a morte dos primogênitos ali no Egito, né? E o êxodo, a saída do povo de Deus, os israelitas ali do Egito. Aqui, na parte do texto que nós estamos, que a gente está no capítulo 14, mas se você pegar do capítulo 13 até o 18, o texto ele focaliza igualmente a presença de Deus, mostrando que Deus orienta, mostrando que Deus guarda e mostrando que Deus protege, né? Olha só que coisa interessante. Então você tem essa divisão aqui dentro do texto do Êxodo, do capítulo 13 até o capítulo 18, mostrar que para o povo do Senhor, o Senhor é aquele que orienta, que guarda e protege. Aqui uma narrativa bem clara para nós, né, no texto que nós lemos. O povo de Deus está querendo sair, mas o faraó não quer permitir. E aqui a gente percebe, fica claro no texto, que é o Senhor quem endurece o coração de faraó. De modo que pela derrota o Egito saberia, né, que Javé, que o Deus dos israelitas é o Senhor, é o único Deus. Então, vamos ver aqui, analisando o texto, algumas aplicações bem práticas para a nossa vida. Porque se tem uma coisa que esse texto deixa bem claro, né, não sei se você pegou isso enquanto você ouvia eu fazer a leitura, é que muitas vezes o povo de Deus se esquece de que eles têm um Deus. Muitas vezes o povo ele olha para a circunstância e deixa de olhar, né, para a verdade que a Bíblia revela para nós de que Deus está conosco. E quando a gente olha apenas para a circunstância, o que acontece? A gente desanima, a gente entrega os pontos. Olha aqui os 2 primeiros versículos, o que esse texto diz. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então a gente percebe que o povo
de Deus, ele estava onde? Ele estava exatamente onde Deus queria que o povo estivesse. Olha só que coisa maravilhosa, o soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? O Criador dos céus e da terra, que escolhe um povo para ser o povo dele. É o povo que, através do líder que foi estabelecido por Deus para a bênção do povo, né? Esse líder é Moisés, né? É Deus quem está orientando onde o povo deveria estar. Deus está no controle o tempo todo. Vamos lembrar de alguns pontos importantes aqui, né? O povo de Israel havia permanecido, sabe quanto tempo no cativeiro no Egito? Por 430 anos. Você vê lá depois em Êxodo 12, verso 40. Né? O povo de Israel, ele chega ao Egito, né? Por quê? Porque ele caiu de paraquedas ali? Não, porque ele foi direcionado pelo Senhor para estar lá. A gente tem essa informação quando a gente lê o final, né, do livro de Gênesis, por exemplo, capítulo 45, 46. Olha, por exemplo, o que diz o capítulo 45, versos 7 e 8, para você perceber como é que o povo estava lá, porque Deus queria que o povo estivesse lá. Gênesis 45, 7. Deus me enviou adiante de vós. Aqui é José falando para os seus irmãos que o haviam vendido como um escravo a ismaelitas, até que José, de fato, foi parar no Egito. Né? E aí, anos e anos depois, já para a parte final da vida de José, ele agora como governador, como rei, ali praticamente rei do Egito, né? Apenas acima dele a figura do faraó, e depois ele era o governador, ele cuidava de todas as coisas. E ali ele se dá a conhecer agora aos seus irmãos, só para relembrar da passagem, e aos seus irmãos agora, ele diz isso: Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Verso 8. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim, Deus me enviou para cá, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, da casa de Faraó, e como governador em toda a terra do Egito. Meus irmãos, a história de como José foi levado ao Egito e como ascendeu ao governo, né, como ele agora se dá a conhecer aos seus irmãos e os leva juntamente com seu pai ao Egito, nos deixa claro de que o povo estava exatamente onde Deus queria que o povo estivesse. Né? Deus tinha conhecimento também do sofrimento do povo. Né? E quando eu fico pensando lá atrás no povo, eu fico pensando na minha vida também. Né? Um versículo que eu gosto demais é o Salmo 25, verso 12, que diz que ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. E quando a gente entende isso, né, a gente percebe que Deus está o tempo todo trazendo instrução para nós. Muitas vezes a gente não entende porque a gente não busca. Né? Agora, se lá atrás o povo do Senhor estava exatamente aonde o Senhor queria que o povo estivesse, e nós hoje, será que nós estamos perdidos? Estamos aqui pelo simples motivo de não tinha outro lugar, é uma coincidência, faz parte da vida. Não, nós estamos onde Deus quer que nós estejamos. E se o Senhor conhecia a situação do povo lá atrás, será que o Senhor conhece a sua situação hoje, as suas dores? Deus tinha conhecimento da situação do seu povo no Egito. Por exemplo, quando a gente lê o capítulo 2 desse livro de Êxodo, que no verso 23 diz o seguinte: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Então aqui, se a gente está no capítulo 14 percebendo que agora, né, saindo do Egito, o povo está reclamando com Moisés: pô, Moisés, nós estamos sofrendo aqui nesse deserto, né, seria muito melhor a gente ficar lá, né, o comodismo, né, a gente percebe que o Senhor sabia qual era a situação do povo. O Senhor está atento à situação do povo, o Senhor está atento à situação que você tem vivido hoje. Né? E olha que interessante, se por um lado as pessoas ali estavam, na sua grande maioria, no meio da multidão, né, ali desanimadas, Deus levantou um homem para liderar a saída do seu povo do Egito. Deus, né, o reverendo Hernandes Dias Lopes costuma dizer que Deus não usa métodos, Deus usa homens. Ele não usa ideias, ele usa homens. Né? E aí ele levanta Moisés como líder do povo
na saída do Egito, Êxodo 7:1, que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés, vê que eu te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Meus irmãos, o que é maravilhoso da gente entender aqui é que Deus está no controle o tempo todo. E Deus mesmo é este que endurece o coração de Faraó para que ele não deixasse o povo sair. E desta forma, Deus ser glorificado, mostrando a Faraó e a todo o povo egípcio que só existia um Deus, ele mesmo, Javé, o Deus de Israel. Não existiam outros deuses. Faraó não era nenhum Deus. E Deus ele mostra isso. Como? Tocando no coração dele, petrificando o coração, endurecendo o coração de Faraó. Aquele que se achava o poderoso. E da mesma maneira, tem homens hoje que por causa do seu papel na política, na liderança de alguns países, se acham, assim como o Faraó, os deuses da própria existência do mundo. E Deus é aquele que na hora que Ele quer, Ele endurece o coração de quem Ele quer. Aqui nós temos uma primeira grande lição. Eu tenho duas grandes lições nesse texto para a gente refletir. Qual lição é essa? Ela já está muito clara. Deus está sempre no controle das nossas vidas. Esse texto é muito claro, essa verdade aqui está saltando aos olhos aqui. É o Senhor quem está no controle. É o Senhor quem conhece a nossa realidade, meus irmãos. Ele sabe exatamente como nós estamos vivendo. Ele tem poder sobre as circunstâncias todas. E também sobre essa crise da Covid. Eu falei isso há um ano atrás. E o Senhor também conhece, além de conhecer a nossa realidade, conhece as nossas necessidades. Lembre daquilo que Paulo vai dizer no Novo Testamento em Filipenses 4,19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então essa primeira grande lição, gostaria que você meditasse nela. Mas olha como que o Brasil está, olha como que o mundo está. Mas Deus não deixou de ser Deus. Mas está difícil demais essa crise da Covid. Fico eu pensando nas grandes pandemias que a história da humanidade registra. Eu acho que eles pensavam da mesma maneira. Eu acredito que se nós vivêssemos grandes crises registradas na história, por exemplo, aquela grande crise financeira que teve lá nas bolsas americanas lá nos anos de 1900, se não me falha a memória, 29, não sei se eu estou certo, estou falando de cabeça agora. Talvez, se vivêssemos lá, nós pensaríamos, poxa vida, nunca houve uma crise tão grande, nem nunca haverá dessa magnitude. E se tem uma coisa que a gente tem aprendido, é que a gente não conhece o futuro. E não querendo ser profeta do desânimo, mas quem nos assegura que lá para frente a gente não vai enfrentar uma crise ainda mais danosa e pior do que essa? Não é verdade? Agora, por que a gente não deve temer lá pelo futuro? Porque o Senhor estará lá também, o Senhor está conosco aqui, o Senhor está no controle das nossas vidas. A gente precisa entender isso. O povo aqui estava todo reclamando diante de Moisés, desanimado, cansado. O povo aqui, se por um lado ele estava sob o forte jugo, eles estavam ali, de fato, vivendo como escravos. Agora que eles estão ali em uma outra situação, agora que eles saem do Egito, agora que eles estão com medo daquilo que estava por vir, começa a olhar para trás e começa a dizer, era melhor a gente ficar lá. Então era melhor ser escravo do que perceber ali a presença de Deus. Consegue perceber isso? E aí eu pergunto para você, será que você não faz isso muitas vezes? Quando as circunstâncias da vida nos amedrontam, meus irmãos, olha só o texto, nos mostra aqui no verso 3. Então Faraó dirá dos filhos de Israel, eles estão desorientados na terra e o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó, Deus diz, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó. Deus já havia dito que faria isso. E dos seus oficiais contra o povo, e disseram, que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou o Faraó seu carro, e tomou consigo o seu povo, e também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e capitães sobre eles. Por quê? Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Agora, o que me chama a atenção é que eles saíram afoitamente.
mas eles saíram morrendo de medo. Eles estavam tomados pelo medo. Eles não conseguiam entender, né? O texto me mostra isso, que eles estavam ali completamente tomados pelo pavor. Por isso que eles começam a reclamar. E aqui a gente tem uma segunda grande lição, né, para as nossas vidas. Se a primeira é a gente lembrar do óbvio, que para nós tinha que ser muito óbvio, né, de que Deus está no controle o tempo todo, parece chover no molhado. Mas a gente precisa lembrar disso. Né? A segunda grande lição aqui, clara também, é clame ao Senhor, busque a presença de Deus. Olha só no verso 9, perseguiram-nos os egípcios, o povo de Deus está fugindo, os egípcios agora estão perseguindo eles, todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. Como é que será que o povo de Deus estava agora? Como é que os israelitas estavam lidando com isso? Com tamanha perseguição, com ameaça, com medo. Olha lá o que o texto diz no verso 10. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Mas o texto ainda diz, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. O que fazer em momentos de crise, de medo e de desesperança? Clamar ao Senhor. Agora, vamos deixar esses quase 3.000 anos de história lá para trás e vamos voltar hoje para 2021. Sabe o que tem acontecido com muita gente? Muita gente está olhando, né, e guardadas as comparações, percebendo o exército de Faraó chegando perto, mas estão esquecendo daquilo que está na parte final do verso 10. Estão esquecendo de clamar ao Senhor, estão esquecendo de que existe Deus. Parece que tem adulto que se esqueceu tanto disso, que só sabe se esconder debaixo da cama de medo, debaixo da coberta. Ah, eu estou sozinho. Meus irmãos, se você é servo de Deus, Deus sabe o que você está precisando, Deus sabe quais são as suas necessidades. Ah, pastor, mas por que eu não sinto? Né? Talvez porque você esteja abrindo mão da bênção que o Senhor quer. Lembra que quando a gente disse lá no começo de que quando Deus ele dá as suas leis, quando Deus ele levanta um líder ali, Moisés, tudo está ligado à bênção do povo? Agora, por que o povo aqui estava reclamando? Porque estavam desatentos em relação a isso. O que fazer nesse momento de crise? O que fazer nesse momento de medo e de desesperança? Como é que você está hoje? Você está morrendo de medo? Clame ao Senhor, meu irmão, busque a presença dele. Agora, eu busco. Eu quero perguntar para você, faz alguns dias, algumas semanas, que eu tenho sido enfático em dizer, até às vezes com medo de ser assim, repetitivo demais. Mas eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas eu preciso. Você tem investido na sua vida com Deus? Porque quando a gente conversa, e eu tenho certeza, na nossa igreja e em outras, né, se a gente conversar com pessoas que há semanas ou talvez meses não estão participando, nem do culto presencial, nem do culto online, se você perguntar, mas como é que está a vida com Deus? Eu oro, pastor. Eu leio a palavra. E aí eu faço uma grande pergunta que eu quero que você responda para você no seu coração. Será? Você tem orado de fato? A oração é tão importante para você a ponto dela estar na tua agenda e de você ter momentos específicos ali em que você precisa do Senhor? Você tem lido e meditado na sua palavra? O bem-aventurado é assim, aquele que na lei de Deus ele medita. Você tem investido na comunhão com a sua igreja? Não, porque eu estou desanimado. Mas é no momento de desânimo que a gente precisa clamar ao Senhor. Aqui nesse texto, os israelitas, no momento em que eles se viram de frente ali do exército do inimigo, é nesse momento que eles clamam a Deus. Então, se você não tem participado, se você tem outras prioridades atualmente na tua vida e a comunhão com a igreja não tem sido uma delas, pastor, mas mas pense você com você mesmo, você tem participado? Não, porque eu viajei, não, porque eu estou assim, não, porque... Não, você tem participado? Porque é nesse momento, no momento da dificuldade, que a gente clama a Deus.
Deixa eu dizer algo muito claro aqui, meus irmãos. Não existe nenhuma fórmula mágica para os problemas desaparecerem da nossa vida. O que a gente deve fazer no momento de dificuldade é buscar a presença do Senhor. Sabe para quê? Para que a gente possa, como Paulo diz lá em Efésios, resistir ao dia mal. Estou fazendo referência aqui a Efésios 6,13, que diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Eu tenho percebido irmãos que buscam a presença de Deus, e nos parece que muitas vezes eles enfrentam mais dificuldades do que nós, ao mesmo tempo em que eles estão mais tranquilos do que nós. Por quê? Que estão buscando a presença de Deus. Então, anote isso aí, não existe uma fórmula mágica para os problemas desaparecerem da vida. Mas quando a gente está de frente com o exército do inimigo, e Paulo vai dizer que nós estamos em luta, em uma guerra espiritual, e a gente clama ao Senhor, e isso nos fortalece. E aí a gente consegue se manter inabalável, como ele diz em Efésios. E aí o texto continua dizendo no verso 11, disseram a Moisés, olha só que interessante isso aqui agora, será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos aqui nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? A questão do comodismo. Eles estavam ali com saudade de serem escravos. Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto. Perceba um ponto muito interessante aqui. Aqui o povo de Deus, enquanto enfrenta desafios na sua jornada, em um momento parece que clama a Deus, mas ao mesmo tempo eles estão ali meio que divididos, porque eles estão focando no problema, apenas e visualizando o caos. Eles não percebem que o Senhor estava no controle da situação. Será que a gente, vez ou outra, não age assim também? Ah, mas olha, eu vou ali na igreja no domingo e aí os meus problemas vão desaparecer. Não, isso é um processo. A sua presença na igreja, neste momento de pandemia, de forma presencial lá no templo ou de forma online na sua casa, mas você estando com a igreja, isso é essencial para a gente enfrentar as dificuldades, porque o que o verso 11 e o 12 me mostram, essa reclamação do povo, é de que é muito difícil você parar de focar no problema. E aqui talvez a gente precise pensar em uma outra questão. Muito cuidado a quem você dá ouvidos. Toma cuidado para você não ficar dando ouvidos apenas a pessoas extremamente pessimistas, pessoas que não estão conseguindo vislumbrar Deus, só conseguem vislumbrar o caos. Pessoas que estão com mais medo de Satanás do que de Deus, como se Satanás fosse mais poderoso que ele. Pessoas que chegam a dizer, o nosso país não tem mais jeito. Como é que não tem jeito? Será que Deus não pode mudar as coisas? E esse texto nos mostra que o homem levantado por Deus, como a gente disse no início, para a bênção do povo, agora responde a essa queixa, quando no verso 13, Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos, e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. E quando a gente continua a olhar na nossa Bíblia, ainda no capítulo 14, você vai ter os egípcios passando no meio, os hebreus ali, os israelitas passando pelo meio do mar, e depois os egípcios sendo mortos no mar. O Senhor pelejará por vós, e vós os calareis. Esses aí que estão seguindo, vocês nunca mais os tornarão a ver. E aí eu caminho para o final, eu quero dizer o seguinte para você. Essa paz que a gente procura, que a gente anseia por ter na vida, essa paz que significa serenidade mesmo em meios tão difíceis, mesmo em dias de pandemia, essa paz está no Senhor. E somente buscando incessantemente a sua presença e vivendo em intimidade com Ele, é que nós alcançaremos essa paz. Então, meus irmãos, muito cuidado com quem vocês estão ouvindo, muito cuidado com as opiniões que vocês escutam. Tem gente aí que parece que é profeta do desânimo. Tem gente aí que parece mostrar que nem Deus salva mais essa nação.
que nem Deus pode consertar mais o mundo. E me parece aqui que grande parte dos israelitas, dos hebreus, do povo de Deus, estava reclamando e agindo assim diante de Moisés. E aí o homem que foi chamado ali para abençoar aquele povo, o homem ao qual Deus diz, você será Deus para eles, né? Você será Deus no meio deles ali. O homem para o qual o Senhor diz, este teu povo, Moisés. A gente lê os livros de Moisés, você vê que algumas vezes Deus dizia assim, que Israel era o povo de Moisés. Esse teu povo vai perceber que eu estou ali. E esse teu povo recebeu você, Moisés, para que você traga essa palavra. Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje Ele vos fará. Quando eu olho para a minha vida, eu tenho visto esse livramento todo dia. Tenho vivido aquilo que a palavra do Senhor diz, as suas misericórdias não têm fim, renovam-se toda manhã. Você já percebeu que é assim que acontece na tua vida? Então, meus irmãos, lembre dessas lições. O Senhor está no controle da situação. Não se esqueça disso. Clame ao Senhor, clame mais, busque mais a presença dEle por socorro e aquiete o seu coração, porque Ele, né, te dará o livramento. Amém? Vamos orar? Obrigado, Pai, porque o Senhor fala conosco, nos tranquiliza e que essa palavra sirva para que a nossa paz seja restaurada e que ela seja, Pai, fortalecida nesta vida, nesta intimidade com o Senhor. Tenha misericórdia de nós e não permita, Pai, com que nós possamos ouvir apenas a pessoas que são completamente pessimistas, mas que a gente possa saber que o Senhor renova todas as coisas, que o Senhor é poderoso para mudar até aquilo que nós achamos que não tem mais jeito. Faz a tua obra, Pai, continua a nos surpreender com a tua graça na vida de cada um de nós, é o nosso pedido, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor do nosso amado e eterno Pai, que a comunhão e o consolo do Santo Espírito sejam sobre nós, povo de propriedade exclusiva do Senhor, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Não tema, aquietai-vos e vede as grandes maravilhas que o Senhor fará no nosso meio. Que Deus os abençoe.